Se você é advogado ou atende escritórios de advocacia, eu tenho um alerta sobre a reforma tributária que vai mexer diretamente na sua margem. A reforma tributária prometeu uma alíquota menor para o setor de advocacia. E isso é verdade, mas o que não é verdade é que ele vai pagar menos tributo do que o cenário atual. Muito pelo contrário, o que na verdade vai acontecer é que muitos escritórios vão pagar sim mais tributo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Tudo o que você precisa para atender escritórios de advocacia frente à reforma tributária. Se você não me conhece, eu sou a professora Sigrid Kersting, sou tributarista há mais de 25 anos, tenho mais de 6 mil alunos no digital. Eu mesma já recuperei mais de R$500 bilhão para os meus próprios clientes e os meus alunos já recuperaram para os clientes deles mais de 4,5 bilhões em tributos depois de passarem pelos meus treinamentos. E no vídeo de hoje nós vamos falar como os escritórios de advocacia vão precisar se reposicionarem em função dos impactos da reforma tributária para esse segmento. Porque com a reforma tributária, os escritórios de advocacia sim terão uma alíquota menor. Porém, o que muitos advogados ainda não entenderam é que essa alíquota menor não significa uma tributação a menor do que o modelo atual, longe disso. Hoje, a advocacia opera com uma vantagem muito específica que é o ISS fixo. E essa vantagem vai desaparecer com a reforma tributária ao longo da transição. Por quê? Porque o ISS fixo será substituído pelo IBS sobre o faturamento. O que significa que no modelo atual, os escritórios de advocacia com faturamentos completamente distintos acabam pagando o ISS fixo pelo número de profissionais. E com a reforma tributária, isso vai mudar e fazer com que a incidência tributária seja proporcional ao faturamento de cada escritório de advocacia. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Como funciona a incidência atual, por que uma redução de alíquota não significa uma redução tributária e onde está a verdadeira oportunidade para nós tributaristas. Mas antes disso, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que eu posto semanalmente aqui. Então, vamos lá! A advocacia e a reforma tributária, esse segmento tem uma redução garantida, mas nem todo escritório vai se beneficiar. A advocacia hoje opera com uma vantagem tributária que poucos segmentos desfrutam, que é o ISS fixo. Se um escritório fatura 100 mil por mês, ele vai travar o ISS fixo na quantidade de sócios advogados que hoje existem. E esse valor pode ser igual a um outro escritório que fatura muito menos, vamos supor R$5.000, mas que tem o mesmo número de sócios, vai pagar o ISS da mesma forma. Com a reforma tributária, o segmento recebe uma redução de 30% nas alíquotas de CBS e IBS. Isso foi prometido para alguns setores e sim, a advocacia foi uma das beneficiadas. E esses segmentos são aqueles que têm fiscalização do Conselho Profissional, OAB, CRC, dentre outros. E a advocacia se enquadra exatamente por ter a OAB como entidade fiscalizatória. E serviços intelectuais submetidos à fiscalização são os beneficiados por essa redução de alíquota. Agora, essa redução não é automática para as pessoas jurídicas. Então, o escritório precisa cumprir todos os requisitos: sócios habilitados na OAB, sem pessoas jurídicas como sócios, sem participação em outra pessoa jurídica, atuação restrita à advocacia e serviços executados diretamente pelos sócios. Só que, mesmo com a redução de 30%, a carga tributária
cresce ao longo da transição. Hoje, no lucro presumido, a carga tributária efetiva é de 5,65 até 8,65. Só que com a CBS e o IBS, essa carga tributária passa a ser de 19,66% aproximadamente. E aqui está esse aspecto que eu elejo como mais sensível da reforma tributária para esse segmento, que é o escritório do Simples Nacional, que vai passar a ter uma pressão comercial a partir de 2027. Clientes podem condicionar a contratação desses escritórios de advocacia que estão no Simples Nacional a migrarem para o regime híbrido. Isso por quê? Para que os escritórios do Simples Nacional passem a proporcionar créditos que quem está no modelo do lucro presumido e do lucro real já proporcionam para ficar concorrente de forma igualitária no que se refere a proporcionar créditos. E clientes, pessoas jurídicas, vão dar preferência para quem está no regime regular. Portanto, na prática, o reflexo passa a ser expressivo. Escritório com receita de R$100 mil, por exemplo. No Simples Nacional, vai ter uma alíquota efetiva de 6,75. No lucro presumido em 2027, uma alíquota de 9,16%. E no lucro presumido em 2033, uma alíquota de 19,66%. Então, a diferença é expressiva. No Simples Nacional, uma tributação de R$ 6.750 e no lucro presumido, uma incidência de R$ 19.660. Então, isso dá uma diferença de 12, quase R$13 mil. Então, os escritórios do Simples Nacional que atendem pessoas físicas predominantemente não terão essa pressão. Mas quem atender pessoa jurídica, sim, vai sofrer essa pressão para proporcionar créditos como seus concorrentes de presumido e real proporcionam. Agora, advogados que atuam com cliente no exterior, a reforma não gera incidência. A exportação de serviços tem imunidade. Exportação é imune à CBS e ao IBS. Então, se o escritório presta assessoria para cliente domiciliado fora do Brasil, não há incidência de CBS e IBS. Se o resultado se confere lá fora, no exterior, não há tributação pela CBS e pelo IBS. Agora, o cliente sendo domiciliado no Brasil e o resultado sendo ocorrido no exterior, não há que se falar em incidência de CBS e IBS. Agora, o encerramento do ISS fixo lá em 2033 é um ponto de atenção muito relevante. Por quê? Porque o ISS fixo hoje gera o mesmo valor de tributação para os escritórios de advocacia. Só que em 2033 o IBS vai ser proporcional ao faturamento e isso gera um aumento tributário para os escritórios de advocacia impressionantes. Se o escritório de advocacia fatura 5 mil ou 500 mil reais, o ISS fixo é o mesmo. Isso vai mudar muito em função do IBS, que não vai ser fixo pelo número de sócios e profissionais, mas sim pela receita. Então, existem 3 serviços que o tributarista pode conduzir agora: mapear o portfólio de clientes, simular os cenários dos regimes e antecipar a conversa sobre os honorários. Então, no serviço 1, você vai calcular o percentual de receita de pessoas físicas e jurídicas para ver a gestão comercial e a pressão comercial que esse escritório de advocacia pode vir a sofrer. O simples e o presumido de 2027 a 33
com os números reais do escritório, não estimativas genéricas, e antes que a reforma apresse a decisão, o reajuste de 16% a 17% precisa ser negociado em função aí dessa questão do ISS fixo. Portanto, a advocacia tem uma redução de alíquota, mas não vai escapar do aumento da reforma tributária. Nós temos a questão do Simples, nós temos a questão do ISS fixo, e o tributarista que mapear o perfil do cliente do escritório e simular os cenários agora vai entregar uma orientação que vale muito mais do que uma análise genérica qualquer. Percebe que muita coisa muda com a reforma tributária? Isso que eu só trouxe um exemplo de advocacia. É por isso que você encontra no meu treinamento da reforma tributária todos os impactos para fins de inúmeros setores da economia. Para ser avisado quando eu abrir uma nova turma desse curso, se inscreva na lista de espera, e se esse vídeo fez sentido para você, clique aqui embaixo e ative os lembretes para os próximos vídeos, que eu crio conteúdo semanalmente aqui, todos de forma muito prática, relacionados à reforma tributária. Nos vemos na próxima semana com o próximo conteúdo. Tchau, tchau!